A maioria dos neurocientistas desconhece, mas acredito que esta é uma das descobertas mais importantes da neurociência nos últimos 100 anos. É uma coleção de estudos sobre uma área do cérebro chamada córtex cingulado médio anterior. A maioria das pessoas, até mesmo muitos neurocientistas, desconhece essa área do cérebro. Neurocirurgiões sabem sua localização. Fale com um neurocientista, a menos que eles ensinem neuroanatomia. A maioria não sabe onde fica no cérebro e não sabia o que fazia, pois não havia sido explorado. E então, um colega meu na escola de medicina de Stanford, chamado Joe Parvizi, fez um estudo incrível, onde ele estava fazendo neurocirurgia e estimulando diferentes áreas do cérebro como meio de tentar encontrar o local onde precisava fazer a cirurgia. E ele se deparou com uma área chamada córtex cingulado anterior médio, onde se ele estimulasse com um eletrodo, as pessoas, porque estavam acordadas durante a neurocirurgia, relatariam sentir como se houvesse algum conflito pressionando-as. Alguém até descreveu como eu sinto que estou dirigindo para uma tempestade, mas me sinto pronto. Eu consigo fazer isso. Outros relataram um conjunto diferente de palavras, mas as palavras essencialmente convergiram em torno do mesmo conjunto de experiências subjetivas, que são: eu me sinto desafiado, mas eu posso fazer isso. É uma espécie de centro de massa para frente. E então, outros estudos em laboratórios separados descobriram que pessoas que assumem uma nova prática que é desafiadora para elas, seu córtex cingulado anterior médio aumenta em volume. Outras pessoas que não conseguem se envolver com sucesso em uma atividade regularmente desafiadora, o córtex cingulado anterior médio não aumentou em volume. Da mesma forma, então, uma estrutura cerebral muito interessante. E eu diria que existem cerca de uma dúzia ou mais de estudos realmente de qualidade em humanos e vários em modelos animais, mas existem vários em humanos, que apontam para o córtex cingulado anterior médio como um local no cérebro associado ao sentimento de tenacidade e força de vontade para seguir em frente. Está fortemente interconectado com o sistema de recompensa da dopamina e muitas outras áreas cerebrais. É um hub para muitas entradas e saídas. Então, o que sabemos sobre o córtex cingulado anterior médio? O mais interessante é que essa área do cérebro parece preservar e até crescer em tamanho nos chamados superidosos. Superidosos são pessoas que mantêm sua cognição até mais tarde na vida. Essas são pessoas que não passam pelo declínio cognitivo normal relacionado à idade, separado da demência do tipo Alzheimer. Todos, à medida que envelhecem, desenvolvem menos memória de trabalho, a capacidade de manter ideias em mente a curto prazo. Os superidosos parecem superar tudo isso. Eles vivem mais, então pode-se dizer que é um caso de causalidade reversa. Eles vivem mais e possuem uma área cerebral maior, o córtex cingulado anterior médio, mas a direção da causalidade é desconhecida. Pode ser apenas correlação, mas tudo fica ultra interessante quando você começa a juntar força de vontade, a adoção de novas coisas, aprendendo coisas em neuroplasticidade e expectativa de vida. E pode ser que essa quadra represente o que pensamos como a vontade de viver, está associada a uma intensa curiosidade e desejo de trazer novas ideias e modos de pensar. E novas ideias e modos de pensar. Então, feedback sobre nossos sentimentos de como poderíamos ganhar recompensa. Recompensa interna. A dopamina sendo a moeda universal da recompensa como um meio de avançar. E isso significa que eu acredito que todos podem se tornar seres humanos melhores. Enfrentando desafios. O que é um desafio que pode fazer o córtex cingulado anterior crescer? Infelizmente, é um desafio que você não quer enfrentar. Então, se você ama correr, isso não vai fazer isso. Se você ama treinamento de resistência, não vai funcionar se não quiser meditar. Faça 5 minutos pela manhã, ou 10 minutos de meditação. Então, você apenas aumenta a ativação do seu córtex cingulado anterior médio. Então, não é apenas sobre fazer coisas difíceis, é sobre realmente superar a resistência e a razão pela qual eu trago isso agora. Ao invés de em uma discussão sobre como se tornar mais tenaz ou ter uma vontade mais forte, isso fará isso. Ok, sabemos que quando o córtex cingulado intermitente fica maior, ele se traduz em muitas áreas diferentes de desafio, não apenas na área em que você o desafiou. A razão é que eu acredito que essa noção elevada de humanos evoluindo para um pensamento mais coletivo,
para abraçar novas maneiras de superar divisões que prejudicam os seres humanos em larga escala, ou apenas localmente, só vai surgir através da disposição para abraçar o atrito interno, que é ouvir coisas e ver coisas que não gostamos e ser capaz de adotar uma postura de resposta adaptativa, seja ela qual for. Agora, claro, há coisas que ouvimos e vemos que ativam nosso senso de injustiça, e isso basta. Isso apenas nos leva à vontade de fazer justiça. Estou me referindo a diferenças de opinião, visões fortemente polarizadas que levam a todo tipo de coisa, tanto boas quanto ruins e tudo mais. E se as pessoas tivessem a capacidade de sentir essa fricção e permanecerem em um modo de alguma cognição aberta, acho que chegaríamos a soluções inovadoras. Eu realmente acredito que a próxima iteração dos seres humanos é a consciência coletiva, sabe? Parece grandioso, parece estranho, mas basicamente são muitas mentes trabalhando juntas, até mentes que se opõem uma à outra em ideologia como meio de encontrar soluções inovadoras para problemas difíceis que nos atormentam todos e que em alguns casos realmente nos prejudicam a todos. É uma coisa real, com possibilidade real, mas vai exigir que todos nós não necessariamente nos tornemos mais fortes, mas que nos tornemos mais resilientes ao nível de ser capazes de tolerar estados internos que normalmente impediriam o pensamento adaptativo. Sempre me perguntam sobre a temperatura ideal e a duração do mergulho ou banho frio, e isso varia de pessoa para pessoa e do momento do dia. O importante é fazer apenas o que for seguro, evitando temperaturas tão baixas que possam causar efeitos cardiovasculares indesejados. Mas é muito simples, na verdade. Se você quer que isso se traduza no mundo real da melhor maneira, você se pergunta bem antes de entrar, numa escala de 1 a 10, o quanto eu não quero entrar. E eu diria que se estiver em qualquer lugar na luta, um obstáculo de 5 a 10 é algo que você tem que superar. Então você entra em algum momento, haverá o desejo de sair. Essa é a segunda barreira, talvez venha dentro de 5 segundos. Talvez venha dentro de 20 segundos, essa é a segunda barreira. Então, o que eu faria é contar as barreiras. Quais são as chamadas barreiras? As barreiras são ondas de adrenalina sendo liberadas no corpo, às vezes muito próximas umas das outras. Essas ondas às vezes estão mais distantes entre si, e em algum momento você fica dormente e não as sente mais. Não sugerimos isso, mas se você pensar consigo mesmo que hoje realmente não quer enfrentar essa barreira, é uma parede realmente alta, mas entrar por 15 ou 20 segundos já será significativo. Para este córtex cingulado anterior médio, vai realizar algo significativo para a liberação de adrenalina que você vai experimentar. Então, é menos sobre a temperatura, quero dizer, obviamente a temperatura desempenha um papel do que é a sua relação subjetiva com a coisa toda. Por exemplo, se você faz exposição ao frio à noite quando está cansado, é uma experiência completamente diferente do que pela manhã depois de correr e você está muito quente, então eu não posso dizer 45 graus Fahrenheit por 90 segundos. Embora se você quiser começar por aí, tudo bem, desde que seja seguro para você. Mas enquanto você observa essas paredes de adrenalina vindo em sua direção, preste atenção em como elas se sentem, é isso que você vai reconhecer fora do banho de gelo. Sim, em uma conversa difícil é isso que... Sim, é possível se tornar tão resiliente a ponto do sistema de adrenalina não funcionar corretamente. Você aprende a reconhecer quando tem adrenalina no organismo e se manter calmo. Então isso realmente aconteceu comigo recentemente. Ontem foi um dia muito difícil para mim. Uma conversa difícil logo de manhã. Foi tipo, opa, o quê? Sério? Mal entendido, papo complicado. Lembro-me de nós aqui, nossas vozes aumentando. Não gritávamos, mas era uma manhã tranquila até então. E nós dava para sentir a energia na sala crescendo. Eu estava pensando comigo mesmo sobre como estou e senti que é como uma parede. E eu disse, porque temos essa linguagem em casa, eu disse, sinto como se houvesse uma parede de adrenalina nos atingindo. Se nós dois meio que começamos a rir. E então voltamos ao que estávamos fazendo. E então nos acalmamos. Você mencionou em seu livro sobre relacionamentos que é importante tirar pausas. É uma ferramenta maravilhosa.
Há muitas ferramentas valiosas lá, inclusive agradeço por escrever esse livro. Muito valioso. Todos deveriam ler, deveria ser currículo padrão em todas as escolas, em todas as casas. Eu realmente acredito nisso. Jay não me pediu para dizer isso. Eu realmente acredito nisso. Eu realmente acredito de verdade. É totalmente apropriado porque é verdade. Mas percebendo essas paredes de adrenalina e percebendo que quando estamos nesses estados cheios de adrenalina, nossa cognição é alterada. Não temos soluções que tínhamos 5 minutos atrás. Então, aprender a observar isso passar na imersão fria, no banho frio, em uma corrida difícil, ou seja lá o que for, mas o frio parece ser o estímulo estressante universal para todos. É tão valioso. Mais do que marcar 15 minutos ou 5 minutos na imersão fria. E alguns dias duram 15 segundos, às vezes 30. Para alguém aprendendo a imersão fria, o valor está em conseguir se aproximar ou mesmo entrar na água gelada. O sistema nervoso adora previsibilidade, mesmo que a previsibilidade venha através de coisas difíceis. Então, eu diria que o tema principal do podcast do Laboratório Huberman tem sido ferramentas, nós as chamamos de protocolos, para ancorar a fisiologia de alguém em alguns estados previsíveis. Eu nunca realmente articulei isso, mas é realmente sobre isso. Porque você recebe luz solar nos olhos pela manhã porque te acorda, eu poderia te dizer que aumenta o cortisol de uma boa maneira no início do dia, que define um temporizador para a secreção de melatonina para mais tarde à noite, ajuda você a dormir à noite, e isso é tudo verdade, mas cria uma sensação de previsibilidade. Permite que você saiba que nas próximas horas você vai se sentir mais alerta e à noite provavelmente vai conseguir adormecer mais facilmente. Mergulhos frios, na minha opinião, as pessoas debatem se eles são valiosos para combater a inflamação. Eles são. Se eles são valiosos para aumentar o metabolismo, provavelmente não em grande extensão. Mas sabemos que, se feitos corretamente, eles são desconfortáveis. Mas após sair, há um aumento nas catecolaminas, dopamina, epinefrina e norepinefrina, deixando você mais energizado e levemente em êxtase pelas próximas 2 a 4 horas. É um efeito real, porque essas químicas reais desempenharam esse papel por centenas de milhares de anos nos humanos e continuarão a fazê-lo. Então, se há o mergulho no frio, não é tanto sobre se esforçar, mas sim descobrir uma maneira de superar uma sensação de estresse e depois superar com segurança uma sensação de resistência para entrar na coisa e depois aumentar com segurança essas neuroquímicas que então previsivelmente mudam seu estado para estar mais alerta e ao mesmo tempo relaxado e um pouco em êxtase, se quisermos chamar assim. Então você sabe, poderíamos listar protocolo após protocolo, certo? Se você tende a comer refeições em um horário consistente, mais ou menos 1 hora, não importa se você jejua ou não, você tende a ficar com fome cerca de 15 minutos ou mais antes dessas refeições. Isso é uma coisa maravilhosa porque aumenta essa previsibilidade. Isso se presta à segurança e aceitação porque permite que você não tenha que pensar em várias outras coisas. Fui criticado com razão por existirem tantos protocolos. Como alguém poderia possivelmente fazer todos eles? De fato, muitos dos protocolos são opcionais, como um buffet. É uma escolha individual se as pessoas querem ou não segui-los, como organizar seu espaço de trabalho ou lidar com o jet lag em viagens. Claro que todos são opcionais, não é uma lei. A ideia é que, através de comportamentos básicos simples, como ver luz do sol, caminhar após uma refeição, diminuir as luzes à noite, comer em horários consistentes e alimentos principalmente não processados ou minimamente processados, independente se você é vegano, vegetariano ou de outra forma, você vai se sentir muito melhor. E parte do muito, muito melhor é se sentir mais alerta e com mais vitalidade durante as horas acordado e dormir melhor à noite, o que acaba resultando em um equilíbrio que te faz se sentir melhor no geral e, assim, liberar energia para coisas como enviar uma mensagem de texto pela manhã, sabe? Fico feliz por você ter mencionado isso, pois as pessoas podem pensar que é apenas mais uma tarefa a ser feita. Mas se você pensar dessa maneira, vai ser
Pode parecer autolimitante, mas cada uma dessas atividades leva um tempo mínimo, e você pode combinar a caminhada e a exposição ao sol pela manhã. E talvez se você perder um dia, não tem problema. Não tem problema. Esses sistemas são lentos, mas integrativos. Sua recuperação será ótima. Mas, se feito de forma consistente, você vai se sentir muito melhor e vai ter mais energia. E você vai ser capaz de pensar sobre o que você pode querer fazer na sua vida criativa e então fazer isso. Você terá tempo e energia para pensar sobre o que você pode querer fazer em termos de relacionamentos ou amizades, ou para desenvolver esses aspectos da vida. Nunca foi a intenção que as pessoas se ocupassem tanto a ponto de não terem tempo para amizades, filhos ou relacionamentos, ou que sua família ou relacionamento girasse em torno desses protocolos. Em vez disso, foram criados para serem integrados ao cotidiano. E às vezes, quando as pessoas experimentam pontos de dor como problemas de atenção ou depressão, ou têm um projeto criativo específico e querem recorrer à meditação de monitoramento aberto, por exemplo, muito diferente, como você sabe muito melhor do que eu, de outras formas de meditação, então elas podem acessar essas ferramentas específicas. Mas eu não quero romantizar os tempos antigos, mas havia muito mais previsibilidade em alguns domínios da vida. Nos tempos antigos, quando as pessoas viviam em pequenas aldeias, havia mais previsibilidade, mas também imprevisibilidade, como quando alguém saía para caçar ou coletar. E se eles não voltassem, poderíamos supor que nunca voltariam, e então, 2 noites depois, eles poderiam voltar e dizer que foi por pouco, ou voltar com uma grande colheita. Nós não sabemos, você sabe, nós não sabemos como era. Mas você pode ter certeza de que os mesmos circuitos neurais que eram responsáveis pelo estresse e falta de segurança e, portanto, vigilância naquela época, estão muito vivos em nossos cérebros agora. Então, novamente, os protocolos são projetados para pensar nisso como colocar ingredientes na geladeira. Você não sabe o que vai cozinhar, mas tem muito mais disponível para você como opções quando sabe que todos os macronutrientes básicos estão cobertos. Todas as bases estão cobertas. Então, você pode pensar no que gostaria de cozinhar. Se chegou tarde na cidade e foi para o Airbnb ou hotel, provavelmente verá apenas algumas coisas e uma panela ruim. Precisamos ser criativos de outra forma, nos adaptar. Todos já escolhemos a opção não saudável por ser a única, ou jejuamos por ser o mais saudável. Então, acho que o que estamos concluindo aqui é que o cérebro humano, como todos os animais precisam saber onde vão dormir naquela noite. Quero dizer, um cachorro entra em um novo ambiente e está tentando descobrir qual é o seu lugar. É tudo sobre espaço. Se você conversar com qualquer treinador de cães especialista, eles dirão, sabe, é tudo sobre negociar espaço. Eles podem te tocar ou ficar perto de você, precisam manter distância, têm acesso a todos os cômodos. Observe crianças pequenas explorando um ambiente, independentemente de serem agitadas ou calmas, elas estão tentando descobrir o que podem fazer ali. O que eu não posso fazer aqui? Às vezes testando a gente. Como adultos, agimos da mesma forma. Precisamos saber onde estamos, nos orientar no espaço e no tempo. E então, onde vou ficar esta noite é uma das perguntas mais fundamentais que nos fazemos todos os dias, a menos que você já saiba a resposta. Quando isso está resolvido, sobra espaço mental para se dedicar a outras coisas. O que estamos discutindo é enquadrar as motivações mais básicas e fundamentais do cérebro humano para a segurança e aceitação. E então, no outro extremo, estão essas coisas aspiracionais que todos nós buscamos, certo? Essas noções de conexão, de propósito, de realização, de paz. Estou pegando emprestado novamente da lista da Marta porque acho que é fundamental e captura a maioria, se não tudo, do que buscamos. Mas acho que nos envolvemos muito em como alcançar o objetivo A ou B, como escrever o livro, como ganhar dinheiro, como crescer uma conta de mídia social. E esquecemos que no cerne de tudo está a nossa relação com o nosso entorno, com a nossa paisagem interior e uns com os outros. E sempre volta para a segurança e aceitação. E onde nos sentimos desconfortáveis,
Quando sentimos que não agimos corretamente ou que outros não agiram corretamente conosco, sempre se resume a isso, a essas duas coisas. Eu sou um grande crente de que a fisiologia impulsiona os estados mentais. Eles também vão ao contrário. Os estados emocionais impulsionam a fisiologia. É bidirecional, claro. Uma das razões pelas quais enfatizo tanto os protocolos de respiração é que meu laboratório publicou um ensaio clínico sobre isso em colaboração com David Spiegel, do nosso departamento de psiquiatria, que pode ser resumido da seguinte maneira. Se você enfatiza as exalações, tende a se acalmar, ou seja, as torna mais longas e intencionais. Normalmente inalamos ativamente e exalamos passivamente. Outras espécies fazem o contrário. Algumas outras espécies, se você enfatizar deliberadamente suas exalações, a duração, a intensidade ou apenas controlar a exalação ativamente, sua frequência cardíaca diminui. Quando enfatizamos as inalações, não necessariamente temos que fazer hiperventilação ou respiração tumo ou algo assim. Poderíamos, mas essas respirações tendem a aumentar nosso estado de ativação. E eles enfatizam as inalações tanto por virtude do vigor, duração, ou apenas colocando mais atenção consciente nelas. Isso se chama arritmia sinusal respiratória e há uma razão para isso. É um fenômeno real que liga o coração e o nervo vago e nosso diafragma e nossos pulmões. É um mecanismo lindo. Quando estou pensando demais à noite e quero adormecer, faço respirações longas e exaladas pela boca. Às vezes, estou fora. Eu adormeço e percebo isso quando acordo depois, notando que funcionou de novo. Outras vezes não funciona tão bem, certo? E uma das perguntas mais comuns que recebo é como desligar pensamentos repetitivos. Isso requer habilidade, porque pensamentos repetitivos geralmente têm um propósito adaptativo, mas podemos ficar presos neles. Ou eles podem ficar presos em nós, não sei qual é o caso. Mas uma das razões pela qual sou um grande defensor de as pessoas praticarem algo como Yoga Nidra, que você conhece, e devo dizer, eu sei que chateei algumas pessoas até certo ponto ao cunhar algo muito semelhante ao descanso profundo sem sono ou DPS-6. Quero deixar muito claro que tenho o maior respeito pela Yoga Nidra como uma prática antiga, nem Yoga Nidra, é claro, nem DPS. Não vale nada que eu desenvolvi, é só que DPS é um pouco diferente, pois remove intenções e tende a envolver um pouco menos de algumas das ligações de chakras e coisas assim que a Yoga Nidra faz, sem nenhum propósito específico em mente ao projetar dessa maneira, exceto para poder adaptá-lo ao contexto de laboratório. Ok. O que sabemos sobre? Vamos apenas chamar. É o seu nome original, Yoga Nidra. O objetivo é permanecer acordado para estar consciente enquanto relaxa deliberadamente o corpo. Essa prática é bastante útil e se assemelha à meditação em certos aspectos. Poderia ser chamado de meditação, mas tem alguns benefícios distintos. Primeiramente, um belo estudo que foi feito na Dinamarca, em uma escola médica em Copenhague, mostrou que as pessoas que praticam Yoga Nidra têm um aumento de 60% nos níveis basais de dopamina, nos gânglios basais do cérebro associados à preparação e retenção do movimento. Portanto, pode ser essencialmente visto como uma prática que altera os neuroquímicos do cérebro que restauram o vigor mental e físico. É assim que vejo o Yoga Nidra como um tipo de sono. Novos estudos estão surgindo, inclusive alguns que planejo com o Dr. Matt Walker, um dos principais pesquisadores do sono no mundo, em Berkeley, que vão explorar se pequenas partes do cérebro estão realmente dormindo ou em estados semelhantes ao sono. Movimento rápido dos olhos. Durante o Yoga Nidra, se você pensar no sono de movimento rápido dos olhos como uma parte muito relevante, é um estado em que o cérebro está muito ativo e o corpo está completamente imóvel. Muito parecido com o Yoga Nidra, ok, cérebro ativo, corpo imóvel. Agora, o que é único sobre o Yoga Nidra é que há essa instrução no Nidra, se for um tradicional, que fala sobre ir de pensar e fazer para ser e sentir. Ok, então vamos recuar como neurocientistas e dizemos que pensar é muito sobre antecipar o futuro. Pensar no passado é um processo muito dependente do córtex frontal, mesmo quando se está refletindo sobre acontecimentos presentes.
Fazer é geração de ação dos gânglios basais, retenção de ação e circuitos do córtex frontal também, sabe? Eu deveria dizer circuitos corticais pré-frontais também. Ser e sentir pode soar como uma linguagem suave, mas não há nada de suave nisso. Se analisarmos pela perspectiva da neurociência, precisamos nos perguntar do que realmente se trata. Isto é sobre transitar da esterocepção, monitorar o mundo externo além da nossa pele para monitorar o interno, mundo dentro, os limites do nosso pele, e algo mágico em mudar nossa percepção para a interocepção, da nossa pele para dentro, pois isso nos tira do pensamento. Enquanto, quando estamos monitorando o mundo externo, por razões que são meio lógicas, mas um pouco mais difíceis de articular, então é mais sobre antecipar coisas, tentar descobrir o que vai com o que é separado de quê. Quando chegamos ao nível da nossa pele e para dentro, sabemos o que é o que e o que é separado, é apenas nós para dentro. Existe uma coisa que raramente pensamos: aqui está meu cérebro e aqui está minha perna. Agora o Nidra nos guia através disso. E então o que ele faz é trazer toda a nossa cognição para este modo interoceptivo. E então, estamos neste modo de ser e sentir. Então, eu não penso em ser e sentir como desligar o pensamento. Eu penso nisso como trazer o pensamento ao nível da nossa sensação do nosso corpo. Yoga Nidra, eu acho, é talvez a prática mais poderosa para aprender como desligar os próprios pensamentos. E então, quando se recua da literatura de pesquisa e diz, ok, o que sabemos com certeza sobre Yoga Nidra e SDR, isso pode ser feito por 10, 20, 30 minutos ou 1 hora. Sabemos que pode melhorar de forma muito confiável os níveis de vigília, cognição e vigor após o Nidra. A meditação restaura os níveis de dopamina no gânglio basal, induz estados semelhantes ao sono em certas áreas do cérebro e imita o sono movimento rápido dos olhos. Esses efeitos precisam ser mais bem explorados. E sabemos que as pessoas que o fazem acham mais fácil voltar a dormir se precisarem e desenvolvem poderes muito mais fortes de regulação autonômica, sua capacidade de se retirar do estresse se precisarem. Quer dizer, se alguma vez houve uma prática poderosa, o Yoga Nidra é essa prática. E então, quando eu me afasto da paisagem de práticas que podem nos ajudar a desligar o pensamento ou etc., provavelmente este é um bom momento para apenas, mencionar que, meditação eu vejo como uma exploração da própria consciência. Vejo isso como um exercício perceptual, mudando a percepção de alguém para um local específico, em vez de deixar a mente vagar livremente para simplificar. É muito mais profundo do que isso, como você e muitos sabem, mas a meditação tem mostrado reduzir o estresse, melhorar o foco, melhorar a memória. Estou pensando principalmente nos estudos do laboratório de Wendy Suzuki na Universidade de Nova York. Estou pensando nos estudos que foram feitos na Universidade de Wisconsin, que são falados em estados alterados, que é um livro maravilhoso, e no trabalho que você mencionou em seus livros. Quando penso em Yoga Nidra, descanso profundo sem sono, é realmente sobre restaurar o vigor mental e físico e melhorar na regulação do próprio sistema autônomo interno, indo e voltando entre simpático e parasimpático, que você sabe, luta ou fuga e descanso e digestão, alerta e calmo, aprendendo a ajustar isso de uma maneira consciente. E então, quando penso em práticas como trabalho de respiração, depende do trabalho de respiração. E então podemos simplificar dizendo que quando as inspirações são mais vigorosas e feitas mais longas, deliberadamente, do que as expirações, a frequência cardíaca aumenta, a alerta aumenta quando as expirações são feitas mais longas e mais vigorosas, e feitas deliberadamente então a frequência cardíaca tende a diminuir, e tendemos a mudar mais para o estado de calma. E então, claro, há a hipnose. E a hipnose, para mim, é auto-hipnose, que é uma ferramenta clínica que David Spiegel e outros ao redor do mundo, mas principalmente David Spiegel e seu pai popularizaram dentro do campo formal da psiquiatria. E a hipnose é uma combinação de alerta e calma que sabemos que favorece a neuroplasticidade. Para que serve realmente a hipnose? Não é meditação nem para acalmar. É para resolver um problema específico, para parar de fumar, para aprender a regular a dor, para
diversas aplicações da hipnose demonstradas em estudos revisados por pares. Quando eu reflito, percebo que meditação, descanso profundo sem sono, também conhecido como Yoga Nidra, trabalho de respiração e hipnose são práticas interligadas. Bem, agora temos um kit de ferramentas disponíveis para nós para ajustar nosso estado interno e qualquer uma delas pode ser usada para desligar o pensamento. Mas a mais poderosa, na minha opinião, pela minha experiência e análise da literatura de pesquisa, tenho certeza que há outros que discordariam comigo e isso é bom, é o Yoga Nidra. Se houvesse uma prática que eu gostaria que todo ser humano no planeta fizesse, além de sair e ver a luz do sol da manhã, seria o Yoga Nidra e, claro, isso tem estado disponível por milhares de anos. E infelizmente não ganhou a atração mundial que eu acho que merece e, especialmente neste momento da história humana, quando o mundo parece tão tenso com atrito, de todos os tipos, mas também atrito interno. Para as pessoas eu acho que é apenas, sabe, é algo que eu realmente quero iluminar. Como uma ferramenta extremamente útil, sim, para desligar pensamentos, sim, quando é necessário e para acessar, sabe, algumas pessoas chamam esses de estados atípicos, mas a maioria das pessoas vai do sono para o despertar e do sono para o despertar sem realmente uma exploração do que esses diferentes estados são. E a pergunta era sobre os chamados ritmos ultradianos, para aqueles de vocês que não estão familiarizados com ritmos ultradianos. Ritmos ultradianos são quaisquer ritmos que são menores que 24 horas. E normalmente, quando as pessoas perguntam ou falam sobre ritmos ultradianos, eles estão se referindo a ritmos de 90 minutos. Eu já falei sobre isso no podcast antes, e a pergunta do Jackson era: como você usa ritmos ultradianos no seu trabalho diário? Antes de mais nada, eu uso ritmos ultradianos, ou seja, eu aproveito o fato de que eles existem em todos nós como uma maneira de me envolver em períodos concentrados de trabalho mental, 1 ou 2, ou às vezes 3 vezes por dia. Contudo, eu os utilizo de uma forma embasada em pesquisas sobre ritmos ultradianos para aprendizado e memória, que são ciclos de 90 minutos, de um modo que pode não ser evidente somente pelo nome. Vou detalhar como usar ritmos ultradianos para capturar a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de mudar com a experiência, de modo a permitir 1 a 3 períodos concentrados de aprendizado por dia, acelerando muito o aprendizado cognitivo, idiomas, matemática, história para escola, trabalho, hobby ou interesse pessoal, e também para o aprendizado de habilidades físicas. Jackson perguntou sobre a menção anterior de tentar incluir pelo menos um bloco de foco de 90 minutos por dia, como parte do trabalho e missão geral. E de fato, isso é verdade. Eu tento ter pelo menos um desses blocos de ritmo ultradiano focado por dia. Esse é um período de cerca de 90 minutos onde estou focado em aprender algo ou fazer algo que é cognitivamente difícil. Embora normalmente eu almeje 2 dessas sessões por dia, ele então pergunta qual é o número máximo de blocos que você pode realizar de forma sustentável. A resposta para isso provavelmente é 4. E eu digo provavelmente porque algumas pessoas têm horários e estilos de vida em que 4 blocos de 90 minutos de aprendizado focado são possíveis por dia, mas isso é altamente incomum. Para a maioria das pessoas vai ser 1 ou 2, talvez 3. Eu classificaria 4 como algo realmente extraordinário. Talvez se você estiver se preparando para exames, ou conseguiu ir para um retiro de escrita ou de aprendizado de algum tipo, onde você pode dedicar basicamente todo o seu tempo, exceto dormir e comer, para aprender. Mas a maioria das pessoas não consegue organizar a vida assim. Então, para mim, 1 ou 2 por dia é o objetivo e 3 seria o máximo. Ele então perguntou se você tira férias ou faz pausas prolongadas dessas sessões de ritmo ultradiano. A resposta curta é não. Costumo fazer isso diariamente, inclusive nos fins de semana, mas nesses dias, o aprendizado focado no ritmo ultradiano pode ser apenas ler um livro por cerca de 90 minutos,
algo menos cognitivamente desafiador do que os trabalhos que realizo durante a semana. Ocasionalmente, perco um dia inteiro por qualquer motivo, viagens, obrigações relacionadas à família, etc. Mas costumo fazer isso diariamente. Eu acredito que os circuitos para o foco eu acho que a maneira não biológica de colocar seria mantidos aquecidos, mas essencialmente que acessar os circuitos para o foco é facilitado ao acessá-los regularmente. E isso porque os circuitos para o foco são, de fato, eles mesmos suscetíveis à neuroplasticidade. Em outras palavras, quanto mais você se força a se concentrar, mais fácil fica a concentração. Ok, então como eu mencionei antes, ritmos ultradianos são esses ciclos de 90 minutos pelos quais passamos desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos. De fato, mesmo durante o sono, estamos vivenciando e mais ou menos governados por esses ritmos ultradianos. Esta pergunta e esta resposta não são tanto sobre o sono, mas saiba que quando você vai dormir à noite até acordar de manhã, a cada 90 minutos ou mais, seus padrões de sono, ou seja, a porcentagem ou proporção de sono de ondas lentas para sono leve, para o sono de movimento rápido dos olhos muda de uma maneira que cada ciclo de 90 minutos aciona o próximo ciclo. Ele meio que liga o interruptor para o próximo ciclo de 90 minutos. Então esse ciclo de 90 minutos termina, liga o interruptor para o próximo e assim por diante. Eu menciono tudo isso porque durante o dia a mesma coisa é verdade. Mas a maioria das pessoas não sabe quando os ciclos ultradianos de 90 minutos começam. Porque se você pensar sobre isso, você poderia acordar com base em um despertador, ou barulho no quarto, ou simplesmente porque você acorda naturalmente no meio de um ciclo ultradiano de 90 minutos. Então isso significa, por exemplo, que se você acordar 60 minutos em um ciclo ultradiano, que os próximos 30 minutos do seu despertar, certo? Porque esses 60 minutos precisam continuar até 90, para completar um ciclo ultradiano, que os próximos 30 minutos após acordar estão relacionados ao ciclo ultradiano em que você ainda estava durante o sono, ou ele inicia um novo ciclo ultradiano? E a resposta é a primeira. Esse ciclo ultradiano continua mesmo se você acordar no meio dele. Muitas pessoas que querem aproveitar os ciclos ultradianos para aprender perguntam: como sei quando começar um? Ele começa quando aciono meu cronômetro? Posso simplesmente ajustar um relógio e trabalhar por 90 minutos? A resposta curta é não. E isso pode parecer infeliz, mas a boa notícia é que você pode descobrir quando seu primeiro ciclo ultradiano adequado do dia começa simplesmente perguntando a si mesmo: quando você está mais alerta após acordar? Ou seja, se você, digamos, acordasse às 7 da manhã, e vamos supor que seja o fim de um ciclo ultradiano, ou talvez você esteja no meio de um ciclo ultradiano, não importa. O que você precisa observar ou prestar atenção por um dia ou mais é quando você começa a experimentar seu maior estado de alerta mental pela manhã. Assim, podemos ignorar todas as questões e variáveis relacionadas à presença ou ausência de cafeína e hidratação. Exercício é uma variável que consideraremos em um momento, mas aqui está o ponto. Esses ciclos ultradianos são realmente desencadeados por flutuações em o chamado sistema glucocorticoide, o sistema que regula a liberação de cortisol. E como alguns de vocês provavelmente já me ouviram dizer antes, cortisol, mesmo que seja frequentemente discutido como uma coisa terrível, é estresse crônico, cortisol, etc. O cortisol é essencial para a saúde. E todos os dias temos um aumento de cortisol pela manhã, que está associado a uma melhor função imunológica, maior alerta, maior capacidade de concentração e assim por diante. O protocolo que sempre enfatizo é que as pessoas devem receber luz solar nos olhos o mais cedo possível após o despertar, pois isso realmente aumenta o pico de cortisol experimentado no início do dia. Isso desencadeia uma série de ciclos ultradianos. Então, por exemplo, se você acorda às 7 da manhã e percebe que na primeira hora após acordar, você tende a estar um pouco sonolento, ou acontece de estar sonolento em um determinado dia, mas então você percebe que sua atenção e alerta começam a atingir o pico por volta das 9h30 da manhã, ou 10. Você pode ter bastante certeza de que essa primeira
O ciclo ultradiano para aprendizado será ideal para começar por volta das 9h30 ou 10 da manhã. Como posso dizer se é realmente um ciclo de 90 minutos? É aqui que a neurobiologia subjacente e os ciclos ultradianos convergem para fornecer um protocolo específico. As mudanças no cortisol ao longo do dia envolvem um grande pico no início do dia se você recebe luz solar, cafeína e talvez até exercício pela manhã. Geralmente, esse pico ocorre cedo. Depois, durante o dia, a linha de base varia levemente. Ele diminui, mas oscila um pouco. Não é uma linha reta se medíssemos seus níveis de glicocorticoides. Cada solavanco corresponde a uma mudança nos ciclos ultradianos. Então, se você perceber que está mais alerta às 9h30 ou começando a ficar alerta às 9h30 e normalmente tem um pico de foco e concentração por volta das 10 da manhã, isso é realmente valioso saber por quê. A maneira que as moléculas que controlam a neuroplasticidade, ou seja, as mudanças nos neurônios e outros tipos de células no cérebro que permitem que seu sistema nervoso aprenda e literalmente para que novas conexões se formem entre os neurônios, que é basicamente a base do aprendizado, essas flutuam de acordo com esses ciclos ultradianos. Isso significa que se seu pico de alerta, foco e energia, que pode ser sentido como energia física, ocorre por volta das 9h30, eu começaria seu primeiro ciclo ultradiano de aprendizado nesse horário. 9h30 da manhã seria o ideal, mas 10 também seria bom. Você tem cerca de 1 hora para maximizar o aprendizado dentro desse ciclo ultradiano. Aqui há muita confusão. Muitos pensam que os ciclos ultradianos duram 90 minutos. Portanto, devemos estar no nosso nível máximo de foco durante esses 90 minutos. Na verdade, a maioria das pessoas leva cerca de 10 ou 15 minutos para entrar em um foco realmente profundo. Durante a hora seguinte, eles periodicamente perderão o foco e precisarão se concentrar novamente de forma intencional. Por isso, se possível, desligue o Wi-Fi, coloque o celular em outro cômodo ou desligue-o. Se você precisa do seu telefone ou Wi-Fi, esteja ciente de como eles podem distrair e prejudicar seu foco profundo. Mas o ponto é este: esses ciclos de 90 minutos ocorrem periodicamente ao longo do dia, mas haverá um período no início do dia. E aqui estou me referindo a este período, como começando por volta das 9h30 ou 10 da manhã, e provavelmente outro no meio ou final da tarde, que serão ideais para o aprendizado focado. E esse aprendizado focado deve idealmente fazer você ajustar seu relógio, um cronômetro ou algo do tipo para medir 90 minutos, mas assuma que haverá alguma instabilidade no início, onde você não conseguirá se concentrar tão profundamente quanto gostaria, então você terá cerca de 1 hora de foco profundo. E assim você começa a sair desses ciclos ultradianos. Como você sabe quando ocorre o ciclo ultradiano da tarde? Bem, assim como de manhã, ocorre porque há um breve, mas significativo aumento no sistema de glicocorticoides no meio da tarde até o final da tarde. Eu gostaria de poder dizer que vai ser às 2 da tarde ou vai ser às 3 da tarde. Isso vai depender do indivíduo e de outras demandas do seu dia. Mas você pode aprender a reconhecer quando esses 2 períodos para otimização do aprendizado ocorrerão após ingerir cafeína. Eis os princípios-chave. Observe por 1 ou 2 dias, prestando atenção em quando você tem seus picos de energia física e mental pela manhã, entre acordar e o meio-dia. E novamente, entre meio-dia e cerca de 6 ou 7 da tarde, embora algumas pessoas com horários mais tardios terão seu pico de foco por volta das 6 ou 7 da tarde, especialmente se acordarem por volta das 10 ou 11 da manhã, como sei que algumas pessoas estão. Uma vez que você saiba onde esses picos de foco ocorrem em sua agenda, configure um cronômetro para um ciclo ultradiano na primeira parte do dia. Neste exemplo, eu disse 9h30, mas se você só puder começar às 10, tudo bem, configure para 90 minutos. Considere esse bloco integralmente, descartando todas as distrações, mas suponha que, dentro desses 90 minutos, você só consiga se concentrar intensamente por cerca de 1 hora. Saiba que as moléculas que controlam a neuroplasticidade têm nomes, sendo o fator neurotrófico derivado do cérebro,
fator neurotrófico derivado do cérebro, o mais famoso, mas existem outros. Os receptores que controlam a força sináptica, as conexões entre os neurônios e alguns neurotransmissores e neuromoduladores da plasticidade sináptica são regulados por mudanças ultradianas no glucocorticoide. E então tente capturar um segundo bloco de aprendizado ultradiano à tarde, novamente, apenas sabendo que os primeiros 10 ou 15 minutos considere como aquecimento mental e então você tem cerca de 1 hora. Não são exatamente 60 minutos, mas cerca de 1 hora para maximizar o aprendizado. Se você está aprendendo algo, aproveite ao máximo essa fase também. Agora, existe uma terceira ou quarta oportunidade? Isso se relaciona diretamente com a pergunta do Jackson. E a resposta curta é que não, a menos que você precise de muito pouco sono nas 12 a 18 horas que tende a ficar acordado, realmente existem apenas 2 picos principais no sistema de glicocorticoides que desencadeiam o início desses ciclos circadianos. Novamente, há uma espécie de aumento e diminuição dos glicocorticoides ao longo do dia. A chave é aprender quando você tende a estar mais focado com base no seu ciclo regular de sono, cafeína, exercícios, etc. Isso varia de pessoa para pessoa. Você só tem 2 ciclos ultradianos para capturar e obter o máximo de trabalho desafiador com foco, também conhecido como aprendizado. Então, para alguém que quer aprender uma quantidade imensa de material ou que tem a oportunidade de capturar outro ciclo ultradiano, o outro momento em que isso tende a ocorrer também é no início do dia. Algumas pessoas podem desencadear um pulso de cortisol mais cedo ao acordar cedo, usar estimulantes como cafeína, se hidratar ou fazer exercícios breves de alta intensidade. Isso permite que elas tenham um bloco de trabalho matinal produtivo entre 6 e 7h30 da manhã. Vamos pensar na pessoa típica, no meu exemplo, que acorda por volta das 7 da manhã. Eu disse que seu primeiro ciclo de trabalho ultradiano é ativado pelo aumento de cortisol por volta das 9h30 ou 10 horas da manhã. Se essa pessoa, digamos, ajustasse o despertador para 5h30 da manhã, depois se levantasse, pegasse alguma luz artificial, se o sol não estivesse fora, ligasse luzes artificiais mais brilhantes, ou se o sol acontecesse de estar acordado naquela época do ano, pegasse um pouco de luz solar nos olhos. Independentemente da luz do sol, devemos fazer um breve exercício de alta intensidade, como 10 ou 15 minutos de pular corda, polichinelos ou uma corrida rápida. O pulso de cortisol então começa a se deslocar para mais cedo. E então, nos dias seguintes, desde que continuem fazendo esse exercício pela manhã e idealmente recebendo luz nos olhos também, eles têm a oportunidade de capturar um aumento no cortisol, que agora mudou para cerca das 7 da manhã, para as 8h30 da manhã, permitindo 1 hora de trabalho. E então eles ainda estarão dentro dessa fase de aumento do cortisol das 9h30 às 10 da manhã, bloco que dura até aproximadamente 11h30. Após o almoço, podem fazer um descanso profundo sem dormir. Talvez eles não façam, talvez você seja uma pessoa que tira sonecas, talvez não, realmente não importa. E então à tarde, e eu suspeito que seria agora no início da tarde, por volta das 2 ou 2h30 seria o típico. Embora novamente esse horário exato varie de pessoa para pessoa. Eles querem agendar outro bloco de 90 minutos. Assim você pode capturar 3. Agora você pode entender por que capturar 4 blocos de trabalho ultradianos seria muito raro. Não é comum as pessoas ficarem acordadas por tanto tempo durante o dia. É necessário dormir em algum momento. Vale lembrar que, se você vai acordar mais cedo consistentemente, é recomendável tentar dormir um pouco mais cedo também, pois não apenas a qualidade, mas a duração do sono de qualidade é crucial para o aprendizado. E eu também devo lembrar a todos que a verdadeira reconfiguração dos neurônios não ocorre durante nenhum bloco de trabalho focado. Na verdade, ocorre durante o sono profundo, nas noites seguintes e durante o descanso profundo sem sono. O descanso profundo sem sono pode acelerar o aprendizado, pois é nos estados de descanso que as conexões entre os neurônios se fortalecem, enfraquecem ou novos neurônios são adicionados, permitindo o processo de aprendizagem. Ok, então 1 ou 2 blocos de trabalho ultradianos por dia é o típico.
3 seria realmente excepcional e 4 seria extraordinário. Procure por eles, ou seja, procure ver quando você está se sentindo mais focado e alerta, geralmente no período antes de acordar e ao meio-dia, e geralmente no período entre o meio-dia e a hora de dormir, considerando sua ingestão padrão de cafeína e exercícios e outros eventos da vida. Por favor, também lembre-se de que, embora seja um bloco de trabalho ultradiano de 90 minutos, a neuroplasticidade será melhor acionada dentro de uma porção de 60 minutos disso. E não há como saber exatamente quando esses 60 minutos começam e terminam até que você realmente comece o bloco de trabalho. Isso é projetado para ser empírico. Você precisa realmente fazer isso. No início é difícil se concentrar, mas depois você entrará em um estado de foco. Você pode se distrair. Isso é perfeitamente normal. Você se reconcentra, volta a desencadear o aprendizado. É realmente isso que você está fazendo. Você está desencadeando o aprendizado, e então haverá algum declínio, e então você estará fora do bloco de trabalho ultradiano. Agora, também é fundamental entender que eu e outras pessoas não devemos esperar que estejam trabalhando apenas durante esses blocos de trabalho de 90 minutos. É apenas que muitas das demandas do nosso dia, incluindo, você sabe, cozinhar e fazer compras de supermercado e e-mail e mensagens de texto e mídia social. Muitas dessas coisas não exigem o foco intenso sobre o qual acredito que Jackson está perguntando e ao qual me refiro quando falo desses blocos de trabalho ultradianos. Por fim, tenho abordado esses blocos de trabalho ultradianos e foco, etc., em um contexto que remete a ideias sobre trabalho cognitivo. Aprender um idioma, matemática, escrever, criar, fazer algo relacionado à música, etc. Esses blocos de trabalho ultradianos de 90 minutos também se relacionam diretamente com a aprendizagem de habilidades e exercício físicos. Se você está realmente interessado em melhorar sua forma física, isso requer muita atenção concentrada. Quando saio para uma longa corrida aos domingos, como parte da minha rotina de exercícios, não penso deliberadamente em muita coisa. Estou tentando seguir em frente. Posso focar um pouco no meu ritmo, passada, um audiolivro ou podcast que estou ouvindo, mas normalmente estou apenas seguindo em frente. É um trabalho de baixa demanda cognitiva. Esses blocos de trabalho ultradianos podem ser maximizados para trabalho cognitivo puro. Tão gentil, de trabalho do tipo livro, etc., música, etc., ou também podem ser usados para aprendizado de habilidades. Então, se você está tentando aprender a dançar, ou como realizar um movimento atlético específico, ou está tentando melhorar alguma habilidade que requer muita concentração e alinhamento de movimento muscular e demandas cognitivas, etc. Bem, então esses também serão ideais para desencadear a neuroplasticidade para melhorar no domínio baseado em habilidades motoras, como é chamado. A maior sensação de segurança parece vir de não tentar controlar tudo e é contraintuitivo, certo? Você sabe, pensamos, ok, como você consegue segurança? Você tem que se livrar da vigilância? Para se livrar da vigilância, é preciso decidir ao que prestar atenção e ao que ignorar. E em algum momento, se alguém decide, eu não posso controlar tudo isso, você tem duas opções. Ou isso significa que você é apenas esperando por aquela onda vir te demolir, onda de qualquer coisa, né? Ou você confia, como você confia em algo para tornar tudo bem mesmo se aquela onda vier, sabe? E eu já falei antes em podcast, eu acredito em Deus, eu acredito, sabe? E claro, eu acredito no direito de todos, de acreditar ou não acreditar no que eles acreditam. Eu acho que a noção de desistir de tentar controlar tudo e entregar o controle para forças mais universais ou uma força universal, seja qual for o modo de pensar de alguém, eu acredito que eles têm direito. Provavelmente o passo que mais me trouxe paz que já dei. E eu pensei que seria, sabe, combinado com uma pequena voz sorrateira, sabe, lá no fundo. Sim, mas não é. E eu não sei como isso funciona no nível da neurociência. Eu sei que existem neurocientistas que estão tentando explorar isso
E à medida que os dados evoluem, certamente prestarei atenção nisso, não com a intenção de tentar minar qualquer tipo de senso maior de qualquer coisa. Mas apenas por interesse, com certeza. Eu adoraria ver, é muito interessante. Há uma mulher em Stanford que ainda não conversei, mas nós dois deveríamos. Ela passou sua carreira no departamento de antropologia, estudando as vozes internas das pessoas. Mas esqueci seu nome no momento. Pessoas que ouvem vozes, pessoas que ouvem as vozes de outras pessoas. Isso, por vezes, adentra o domínio daqueles que sofrem de alucinações auditivas e condições similares. Mas também apenas esses diferentes roteiros mentais das pessoas que incluem suas próprias vozes e outras internalizadas desde a infância. Isso ressoa muito comigo porque, quando criança, depois que meus pais me colocavam para dormir, eu costumava organizar diálogos entre as pessoas que tinha ouvido naquele dia. Eu podia ouvir suas vozes claramente na minha cabeça durante o dia. E eu me lembraria das coisas que eles disseram. E eu poderia criar esses diálogos. E então eu também sempre tive uma memória audiográfica muito forte. Não é como se tudo que eu ouço eu me lembro verbatim. Isso, na verdade, seria uma super habilidade. Teria me salvado em muitas discussões. Mas falando sério, acho que o que você descreve sobre essencialmente um desapego ou uma entrega da necessidade desse controle que todos nós experimentamos, o desejo de controle, é realmente onde a solução reside. Eu acho que sei disso porque muitas pessoas disseram isso e é muito difícil de fazer. Mas que uma vez que se faz, você sabe que pode fazer de novo, sim. É uma prática, é uma prática. Não é algo que você escreve e está feito. É uma prática e você sabe, também estou pensando sobre o tipo de natureza contraintuitiva do fato de que, sabe, estamos falando ao mesmo tempo sobre deixar ir e não tentar controlar tudo, mas também sobre se esforçar para ser mais resiliente e tenaz e coisas desse tipo. E então eu sinto que toda a vida é assim. A vida é sobre equilíbrio. Cuide da sua fisiologia e durma bem à noite, mas também está tudo bem ter uma noite de sono ruim ocasionalmente. Está tudo bem em não seguir todos os protocolos. Na verdade, é incentivado a não seguir todos os protocolos. A expectativa sobre nós não é a perfeição. Eu acho que é possível alternar entre esses diferentes estados.